Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, mais uma parábola de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do mordomo infiel, ou do administrador infiel. E essa parábola, ela está lá no capítulo 16. Eu quero, por favor, pedir que você abra a sua Bíblia. E nós vamos... eu vou ler, você, por favor, acompanhe comigo. Eu vou ler dos versículos 1 até o versículo 13. Você acompanha a leitura que a gente fará desse texto bíblico, tá bom? E fique bem atento, fique com a sua Bíblia aberta, que possivelmente você terá que recorrer a ela para conferir e para olhar outros versículos que eu vou mencionar no decorrer da exposição da palavra, tá bom? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. E então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando eu for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. E então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta, escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente ou astutamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a direção dEle e a instrução dEle para a pregação de sua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a direção do Teu Espírito Santo para mim, a fim de que o Senhor me use como um instrumento para a transmissão da Tua mensagem de forma clara, viva, profunda, e para aqueles que nos ouvem, que o Senhor abra os corações, para que o Senhor prepare os corações e o entendimento, a fim de que aqueles que recebem a Tua palavra o recebam com alegria, o recebam com compreensão, com entendimento e agasalhem essa palavra no coração, porque a Tua palavra é sempre muito desafiadora. Eu peço ao Senhor que nos oriente do começo ao fim, que fales ao nosso coração, porque é a palavra do Senhor. Assim, oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesses dias de isolamento social, esses dias de pandemia, a rotina de todos nós mudou. E muito embora eu acho que alguns estão trabalhando até mais, né, por causa do home office, ou seja, o seu escritório não sai mais de casa, mas o fato é que nós estamos mais em casa e às vezes isso possibilita e tem possibilitado, pelo menos para mim, tem facilitado alguns hábitos que eu gostava, mas não tinha tanto tempo assim. Enfim,
Um deles é assistir filme. Eu gosto de assistir filme, não tenho tanta paciência para assistir as séries, e aqueles que estão conectados às séries aí devem estar achando um absurdo o que eu estou falando, né? Mas de alguns desses filmes de tempo de quarentena que eu assisti, eu recebi a recomendação para que eu assistisse um filme turco, que eu já fui meio desconfiado, mas o filme, uma produção da Turquia, o nome do filme chama O Milagre da Cela 7. Bom, fica tranquilo, eu não dou spoiler aqui, eu não vou contar o final do filme para você, mas eu preciso dar um resumo desse filme para você, tá bom? Aqueles que não assistiram, recomendo, é um belíssimo filme. Esse filme conta a história, se passa numa aldeia turca, e conta a história de um pai, um jovem pai, que é portador de uma deficiência cognitiva, e ele tem um lindo relacionamento com a filha dele. A despeito das suas limitações, ele é um pai maravilhoso, ele é um pai amoroso, ele é um pai que ama a sua filha indiscutivelmente. E a gente é cativado pela relação entre esse pai e essa filhinha, e o amor intenso é recíproco de um para com o outro. E no enredo, no decorrer dessa história, esse pai ele é acusado injustamente de um crime que ele não cometeu, ele vai para a prisão e ele fica trancado na cela de número 7, e aí o filme segue o seu caminho. Eu não vou contar mais, você assista o filme, eu não quero estragar o seu prazer de assistir esse filme. Bom, depois de ter assistido o filme, e olha que eu gosto de me conter as lágrimas quando eu estou assistindo o filme, mas esse filme eu não tenho dó, não dei conta. A relação de pai e filha quebra o meu coração. E depois de assistir o filme, eu fiquei curioso e fui na internet para dar uma olhada, fiquei muito interessado na história do filme, um filme turco, enfim, ou seja, não são lugares que a gente espera produções tão boas, uma excelente atuação daquele ator e da filhinha, daquela pequena atriz também, mas foi muito curioso que quando eu fui olhar na internet, buscar mais informação sobre o filme, o que eu vi foi uma infinidade de interpretações muito fantasiosas. E é curioso que as pessoas olhavam para a mesma história que eu olhei e chegavam a conclusões que eu jamais tinham passado pela minha cabeça. E algumas delas eu achei extremamente fantasiosa. Ou seja, algumas pessoas que assistiram aquele filme chegaram a conclusões naquela história que eu, no fundo, duvido que sequer o diretor do filme ou o autor daquela história tenha jamais pensado. Por que eu digo isso? Porque nós estamos diante de uma parábola e às vezes nós cometemos os mesmos erros quando nós vamos interpretar um texto bíblico e especialmente as parábolas que a gente tem lido aqui. Tá bom? Uma coisa que nós nos esquecemos é que Jesus, ao contar essas parábolas, ele usa muitos recursos literários para contar essas histórias. Jesus usa figuras de linguagem, Jesus usa comparações, Jesus usa ilustrações retiradas do cotidiano, do camponês, da natureza, enfim. Todas as parábolas de Jesus estão muito vinculadas ao seu contexto, à sua cultura, aos hábitos daquelas pessoas. E quando nós vamos ler um texto como esse, para que a gente tenha uma melhor interpretação, uma interpretação mais precisa da mensagem de Jesus, para nós não tirarmos conclusões que Jesus nunca quis que nós tirássemos, é preciso então que a gente preste atenção em alguns aspectos. Reverendo Augusto Nicodemos, é interessante que ele diz uma coisa muito curiosa. Ele diz que quando Jesus monta um enredo como esse, quando ele cria uma história como essa, ele coloca os seus personagens, ele conta a história desses personagens, mas Jesus tem o objetivo de, ao olhar para aquela história, tirar uma lição espiritual, ou mais de uma lição.
Mas o que o reverendo Augusto Nicodemos muito sabiamente nos chama a atenção? Significa que nem todos os detalhes da parábola e da história que é construída têm um correspondente no mundo espiritual. Ou seja, Jesus nem sempre quer usar de todos os detalhes daquele enredo para que de cada detalhe a gente tire uma lição. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Esse exemplo eu ouvi do próprio reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz que, por exemplo, na parábola do bom samaritano, aquele samaritano que descia de Jerusalém e ia para Samaria, nós conhecemos a história. Ele vê um homem à beira do caminho e ele socorre, passa óleo nas feridas, as interpretações mais absurdas possíveis. As pessoas dizem, olha, quem nos socorre é Jesus, o óleo é o Espírito Santo, a igreja é a hospedaria. Será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Portanto, quando a gente vai olhar para uma parábola como essa, a gente precisa tomar um cuidado. E, irmãos, nós temos aqui diante de nós uma parábola, uma das mais enigmáticas. Essa é uma das parábolas mais difíceis da gente interpretar, e por isso eu peço a sua paciência, porque eu acho que eu vou ter que gastar um tempo maior tentando explicar o seu contexto antes de aplicar as lições que essa parábola ela traz para nós, tá? Porque a gente precisa estar bem atento ao que Jesus quer nos ensinar acerca dessa parábola. Vamos fazer um resumo do que nós acabamos de ler, do que essa parábola nos diz? Bom, essa parábola conta a história de um homem rico, um dono de terras, provavelmente, e ele tinha um mordomo, ele tinha um administrador, o que era muito comum naquela época. Você delegava essa função para uma pessoa. A figura desse administrador colocar uma pessoa que responderia por toda a administração dos seus bens. Há um comentário bíblico de um autor chamado Kistemarker, o comentário bíblico sobre as parábolas de Jesus. Ele descreve a figura do administrador da seguinte forma. Ele diz assim: o administrador tinha uma posição de confiança. Ele controlava os bens do seu senhor e era considerado membro da casa. Representava o seu senhor e tinha plena autoridade para tratar com os devedores da maneira que julgasse mais acertada. Os devedores, portanto, tinham de aceitar as condições impostas pelo administrador. Ou seja, esse homem, ele tinha a procuração do seu senhor para fechar negócios, estabelecer preços, colocar os juros, enfim. Isso a gente encontra no versículo 1, essa figura do administrador. No versículo 1, a Bíblia nos diz que esse administrador ele é acusado de defraudar. A tradução da NVI ela traz como desperdiçar os bens do seu senhor. Você quer ver um correspondente que talvez ajude a gente a entender? Ele foi pego na Lava Jato. Ele estava superfaturando com os contratos que ele estava fechando. E aí, então, no versículo 2, o patrão chama o administrador e pede para ele que preste contas do seu trabalho. Olha, mostra aí os livros contábeis e porque você está demitido. Logo no versículo 3, o administrador agora naquela situação, ele sabe que ele só tem o prazo ali de apresentar a contabilidade da prestação de contas ao seu senhor. O versículo 3 ele começa a refletir consigo mesmo, ele se encontra numa situação bem difícil. E ele pensa, olha, eu sou um homem frágil, no versículo 3 a linguagem que ele usa é trabalhar na terra eu não posso, outras versões dizem cavar buraco eu não posso, enfim. Ele descreve a sua fragilidade ou no seu olhar para consigo mesmo, ele acha, o trabalho de um trabalhador braçal eu não dou conta. Outra opção que ele teria, eu vou acabar na rua da amargura mendigando e de mendigar eu tenho vergonha. Então, no versículo 4, ele tem um plano, ele quer se salvar, ele quer garantir o seu futuro. E então, no versículo 4,
ele define o seu plano, e o versículo 6 descreve que plano era esse. Bom, ele chama aqueles devedores, aquelas pessoas que deviam ao seu patrão, possivelmente pessoas que arrendavam a terra do patrão e pagavam, né, a parte, né, a figura do meeiro é bem conhecido no Brasil agrário, né, de décadas atrás. Isso era muito comum, se arrendava uma parte da terra, se produzia, se pagava com parte do produto daquela terra. Isso era exatamente o que acontecia aqui. Então, quando se arrendava uma terra como essa, se fazia lá uma nota promissória, se assinava uma espécie de contrato, e agora o homem chega e pergunta a um dos devedores, quanto você devia? O texto diz 100 cados de azeite. Essa é uma medida antiga, mas algumas versões trazem 100 potes de azeite, ou 100 medidas de azeite. A NVI, por exemplo, traz assim. E ele diz, então, ó, pega aí a tua promissória e assina 50. Você vai ganhar um desconto de 50%. Outra versão, e logo em seguida ele chama a outra pessoa que devia ao seu senhor. E você, quanto você deve? 100 coros de trigo, 100 tonéis de trigo, 100 montes de trigo, né? E ele diz, anota aí 80, você ganhou aí um desconto aí de 20%. Enfim, no versículo 7, o patrão do administrador descobre, desse mordomo infiel, descobre, e aí vem os dois ditos muito difíceis da gente interpretar. No versículo 7, o patrão diz assim, a sua conclusão, ao elogiar o administrador aqui, ele diz que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E no versículo 8, Jesus conclui a parábola recomendando aos ouvintes o seguinte: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Difíceis, não são? Essas afirmações aqui. Por que são difíceis essas afirmações, irmãos? Porque talvez você, como eu e como muitos leitores, em uma leitura à primeira vista, a gente pode ter a sensação estranha de que Jesus está avalizando uma atitude desonesta, de que Jesus está elogiando a esperteza, ou a desonestidade, a malandragem desse homem. Não é isso. Eu preciso dizer aqui de novo o que eu disse em outras pregações acerca das parábolas. Aliás, são princípios muito importantes para a gente interpretar a Bíblia, tá bom? Quais são os princípios? Você precisa ler todo o capítulo. Você precisa olhar quais são os versículos, todos os versículos de todo esse capítulo onde Jesus concentra aquela parábola. Você precisa buscar todo o contexto. Olha os capítulos anteriores, olha os capítulos posteriores, olha o contexto mais próximo, mais imediato, e olha o contexto mais distante. Olha, não só isso, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e quando nós estamos diante de um texto difícil como esse, a gente tem que olhar para a Bíblia como um todo, tá? Por quê? Porque, a princípio, essa afirmação de Jesus pode parecer para nós contraditória. Então, antes de aplicar as lições dessa parábola para nós, eu preciso responder algumas dúvidas. E a primeira delas é: Jesus está validando a desonestidade desse administrador? A minha resposta é não. Mas como é que eu posso suspeitar? Como é que eu posso afirmar que Jesus não está validando a desonestidade? Bom, primeiro, eu preciso olhar para a fala de Jesus, eu preciso olhar para os ensinamentos de Jesus como um todo. Jesus nunca aprovaria aquilo que tantas vezes ele mesmo condenou nos evangelhos. Dá uma olhada nos evangelhos, eu vou citar aqui alguns versículos que são falas de Jesus, sem contar o inúmero, a quantidade enorme de versículos bíblicos que a gente encontra no todo o Novo Testamento e no Antigo Testamento também. Bom, Jesus, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, Jesus chama de bem-aventurados os puros de coração.
Jesus em Mateus, ainda no capítulo 5, Sermão da Montanha, no versículo 37, Jesus nos ensina que as nossas palavras precisam ser pautadas pela verdade. Jesus diz, seja a sua palavra, sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do diabo, vem do maligno. Ainda no Sermão do Monte, olha outra afirmação de Jesus no versículo 20. Jesus disse que não deveríamos violar nenhum dos mandamentos divinos e afirma que a nossa justiça, ela precisa exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus nos diz, nos ordena para que a gente busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a retidão do reino de Deus. João capítulo 8, versículo 44, esse é um versículo que muitos de nós conhecemos bem. Jesus afirma que o diabo é o pai da mentira. Lá em João capítulo 10, no versículo 10, Jesus afirma que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Você percebe que essas afirmações de Jesus nos impedem de correr o risco de achar que Jesus, de alguma forma, avalizaria uma atitude desonesta como a desse homem? Não é esse o ponto. Tá bom? Vamos para algumas lições importantes dessa parábola que eu acho que ao aplicar agora algumas lições a gente pode tirar umas dúvidas aqui. Bom, então vamos prestar atenção. Quais são as lições que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Tá bom? A primeira delas é, Jesus nos exorta contra a avareza. Irmãos, a gente se pergunta como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Eu repito, olha para o contexto. No capítulo 16, no versículo 1, a gente encontra o texto dizendo que Jesus volta sua atenção para os seus discípulos. Mas preste atenção. Você não pode separar essa parábola das demais parábolas que Jesus contou. Lembra que lá no capítulo 15, nós temos 3 parábolas que se relacionam a essa. A gente tem a parábola da ovelha perdida, a gente tem a parábola da dracma perdida e a gente tem a parábola do filho pródigo, a conhecida parábola do filho pródigo, que eu prefiro chamar de a parábola dos filhos perdidos. Se você olhar lá no capítulo 15, no versículo 1, veja o contexto, a importância da gente perceber o contexto. Embora no capítulo 16 Jesus inclua os seus discípulos nessa conversa, nessa aula, nesse ensino que ele está dando, os presentes, a audiência do versículo 1 do capítulo 15 ainda está lá. E faz parte dessa audiência o público que Jesus chama de escribas e fariseus. Esse grupo está aqui. Ora, e mais, um pouco mais, a gente pode perceber, e aí é importante que você dê uma olhada na sua Bíblia, nós lemos até o versículo 13. O versículo 14 é claro em mostrar para nós que Jesus está aplicando essa parábola aos fariseus. E o objetivo de Jesus era combater a avareza desses fariseus. Olha o que diz o versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso. Isso o quê? Essa parábola que a gente acabou de ler. Ouviam tudo isso e ridicularizavam a Jesus. Irmãos, no próprio verso 13, dá para nós essa dica de que a lição, uma das lições dessa parábola, é Jesus combatendo a avareza. Olha aí comigo o versículo 13. Jesus diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Percebe que quando nós continuamos lendo o texto, nós percebemos onde Jesus quer chegar? O fato de que Jesus quer exortar contra o perigo da avareza, está claro aqui para a gente. Há uma segunda evidência de que Jesus trata da questão da avareza. Há uma evidência que a gente encontra em outros textos bíblicos. Irmãos, essa é uma mensagem sempre presente nas exortações de Jesus. E aí você precisa se lembrar
do que é e o que significa avareza. Avareza é o apego, é o amor ao dinheiro. Aliás, esse era um problema claramente tratado no Antigo Testamento. Se você olhar, por exemplo, lá no livro de Levítico, capítulo 25, Deuteronômio 15, Deuteronômio 23, você vai encontrar leis rígidas e severas que tentavam coibir juros abusivos, a prática da usura, da avareza. Portanto, isso faz parte da ética judaica e Jesus é muito claro quando traz esse tema à tona. Nós pregamos alguns domingos atrás, e talvez você se lembra disso, você se lembra da parábola do rico insensato? Aquele homem que teve uma produção maravilhosa em um ano e ele decide então aumentar os seus celeiros para que ele pudesse estocar mais e viver abundantemente, desfrutando da sua grande riqueza. Você lembra disso? Você lembra o que motiva Jesus a propor essa parábola? Jesus é procurado por um irmão pedindo, são dois irmãos de Jesus, e um deles procura Jesus dizendo: Senhor, seja o juiz, o árbitro aqui nessa questão da partilha. E olha a afirmação de Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Jesus diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, Jesus considera a avareza, aliás, não é só Jesus, o próprio apóstolo Paulo reafirma esse ensino de Jesus lá em Colossenses, mas Jesus considera a avareza e o amor ao dinheiro uma idolatria. Sim, às vezes quando a gente pensa em idolatria, é automático vir em nossa mente a adoração a imagens, esculturas, estátuas, ou objetos, seres inanimados, enfim. A idolatria é, na verdade e essencialmente, você colocar no seu coração, no lugar de Deus, algo que só deveria pertencer a Deus. Dedicar uma devoção que somente deveria prestar a Deus. Irmãos, e o grande perigo, e prestem bem atenção nisso, as riquezas, eu repito isso sempre, o dinheiro não é um mal em si mesmo, não é um problema em si mesmo. O problema é o seu poder sedutor. O dinheiro se torna facilmente aquilo que você mais deseja. Tudo aquilo em que você passa a confiar. O dinheiro se torna o fundamento da sua segurança. O dinheiro passa a ser tudo aquilo para quem você dedica os seus talentos, os seus esforços, os melhores anos de dedicação da sua vida, não é assim? Facilmente o dinheiro passa a tomar lugar no nosso coração, lugar esse que deveria pertencer somente a Deus. Isso é idolatria. E é por isso que Jesus é muito curioso, porque Jesus faz um jogo de palavras. Jesus usa para a descrição que a sua Bíblia descreve como dinheiro, a palavra é mamon. É um deus comum de culturas antigas daquela região. Irmãos, por isso Jesus afirma que o amor ao dinheiro e o amor a Deus são autoexcludentes. Porque se você amar ao dinheiro, você será escravo do dinheiro e você servirá ao dinheiro. Mas se você amar a Deus, você não será escravo do dinheiro. Você será servo de Deus e dedicará a sua vida a Ele. Bom, há ainda uma terceira evidência que reforça a mensagem de Jesus contra a idolatria, contra a avareza. A gente encontra em muitos comentaristas bíblicos, eu particularmente em um autor chamado Kenneth Bailey, que escreve sobre as parábolas de Jesus também. Ele diz que era muito, muito comum naquela época, pessoas na posição de um administrador como esse. Eu já li uma outra citação que mostrava que esses homens tinham basicamente uma carta em branco, um cheque em branco assinado. Ele tinha uma procuração do seu senhor para tratar de todos os negócios. E essa posição lhe facilitava em muito a corrupção.
E é muito curioso a gente pensar, e muito comum para aquela época, que administradores assim facilmente caíam na tentação de superfaturar os seus contratos. Parece que a gente está falando de problemas tão próximos da gente, né? O homem tinha lá um contrato para fechar, o senhor dizia que o valor do contrato era tanto, ele cobrava muito mais, e o excedente ele era dele, ele ficava com seu lucro. E aí uma coisa muito interessante, quando esse administrador procura os devedores do seu senhor e dá a eles o desconto, é muito provável que o que ele está abrindo mão aqui é do seu lucro. É daquele excedente que ia cair na sua conta, que ia cair no seu bolso. Portanto, irmãos, todo esse contexto, todos esses versículos nos mostram que uma das lições que Jesus quer nos trazer aqui é mostrar para nós e nos exortar quanto ao perigo da avareza. Vamos para uma segunda lição importante. Jesus nos orienta quanto ao uso solidário, quanto ao uso solidário, não é solitário não, quanto ao uso solidário das nossas posses. Bom, agora eu quero voltar para aquelas duas afirmações enigmáticas, difíceis de Jesus. Bom, Jesus, então, repito, vamos voltar lá para o texto. Jesus, depois de ter concluído a história, o versículo 8 traz uma afirmação do Senhor, do patrão daquele administrador, e logo no versículo 9, Jesus aplica uma lição. E esses dois versículos são os versículos que causam grande barulho na nossa cabeça. Versículo 8, depois de ter contado a história, o patrão diz: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, quer dizer astutamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis que os filhos da sua própria geração do que os filhos da luz. Versículo 9, Jesus então completa, Jesus aplica um ensino precioso para nós, também uma afirmação que a gente fica um tanto quanto confuso. O que Jesus quis dizer com isso? Versículo 9, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aqueles vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Então vamos lá, vamos tentar entender o que Jesus está querendo dizer. Primeiro eu quero que você se lembre de uma coisa. Jesus pega um exemplo ruim e quer extrair uma lição positiva desse exemplo ruim. Tá? Jesus pega a atitude do administrador e chama a nossa atenção para a atitude desse administrador. Então, como é que a gente pode resumir a atitude desse administrador? Preste bem atenção. Esse é o foco de Jesus. É para isso que Jesus está chamando a nossa atenção. O administrador, ele usou da sua inteligência, da sua astúcia e do manejo do dinheiro para garantir o seu futuro. Lembra lá no texto que a gente leu? Ele ficou com medo ao ser despedido. Eu não tenho força para trabalhar na terra e eu tenho vergonha de mendigar, então eu vou agir de forma que eu garanta, perdoando parte da dívida dos devedores do meu patrão. Essas pessoas vão ser solidárias e hospitaleiras, elas vão ficar gratas a mim. O que eu quero que você entenda é, Jesus não elogia a motivação. O que Jesus quer tirar um exemplo é dessa ação. É como se Jesus agora estivesse dizendo para nós, ok, esse homem usou da sua inteligência para alcançar a necessidade, fazer um favor a outra pessoa, para garantir o seu futuro. Jesus agora, como quem diz o seguinte, vamos pegar esse exemplo e vamos aplicá-lo da maneira correta. Você entende? Ou seja, Jesus olha para essa atitude e diz agora para nós como é que nós podemos usar a nossa habilidade, a nossa inteligência, a nossa astúcia para gerir os recursos desse mundo pensando no nosso futuro. Vamos tentar caminhar com mais detalhes aqui, tá bom? Jesus aplica e diz algumas questões aqui. Jesus diz que nós precisamos ser astutos para usarmos as riquezas de origens iníquas. Opa,
aqui a gente precisa parar um pouquinho. Gente, lembra que eu falei que Jesus usava figuras de linguagem? Quando Jesus fala de riqueza de origens iníquas, é uma figura de linguagem para falar de bens materiais, de bens desse mundo, em comparação às riquezas celestiais. Esses recursos materiais, eles perecem, eles são iníquos, eles apodrecem, eles perdem o valor, mas quando comparados, olha lá no versículo 11, Jesus faz referência à verdadeira riqueza. Tá bom? Então, quando Jesus diz que nós precisamos usar as riquezas de origens iníquas, Jesus tão somente está usando uma figura de linguagem para se referir aos bens, às posses desta vida terrena que a gente tem. Jesus então diz, usem os seus bens e as suas posses e fazei amigos, diz o texto. Lembra que o administrador abre mão do seu lucro, óbvio que ele tem lá a ideia de preservar o seu futuro, ele ajuda os devedores, mas ele está pensando no seu futuro. Sabe o que Jesus então pega esse exemplo, ele diz assim, sabe qual é a maneira correta da gente fazer isso? A gente precisa, irmãos, usar dos recursos que Deus nos dá para ajudar e alcançar as pessoas nas suas necessidades, pensando nas moradas eternas. Não é o que a Bíblia diz? Para que quando essas riquezas desse mundo acabarem, ou seja, para quando chegar o fim, nós sejamos recebidos por esses amigos nos tabernáculos eternos. Irmãos, aqui eu quero muito chamar a sua atenção, porque eu acho que essa exortação de Jesus, ela é muito importante para nós nesse dia de hoje. Por quê? Nós estamos vivendo num tempo de pandemia. Uma crise econômica que ainda nós não somos nem capazes de mensurar. Mas é muito possível que pessoas próximas a você já estejam passando ou sofrendo necessidades. Perdido o emprego, carentes ou com dívidas, ou necessitando de ajuda de alguma espécie. O que Jesus está dizendo para nós é, você usa os recursos que Deus te dá para alcançar as pessoas nas suas necessidades. E aí a aplicação de Jesus é, quando nós fazemos dessa forma, nós acumulamos para nós uma outra riqueza, lá nos tabernáculos eternos. Você já parou para pensar, se conscientemente, como é que é o gerenciamento das posses na sua vida? Como é que é o gerenciamento do dinheiro que Deus te dá? Ele é todo usado para você? E eu repito, nada de mal você usar o seu dinheiro para o seu conforto. Mas tudo de ruim quando no gasto e no gerenciamento desse dinheiro você é incapaz de olhar para a necessidade do outro. Esse é um grande problema. É que nem sempre nós somos capazes de abrir mão de algo, de nos privar de algo, em favor de alguém que necessita mais do que nós. Portanto, irmãos, Jesus nos chama a atenção e essa exortação de Jesus, ela tem um fundo escatológico. Jesus está chamando a gente para olhar para o fim dessa vida e a vida futura. Jesus está olhando a gente a olhar para as moradas eternas, para a gente fazer o uso das riquezas verdadeiras, essas riquezas que não são mundanas, de forma que a gente acumule para nós uma riqueza que vai além dessa, uma riqueza não terrena. Irmãos, quando nós olhamos aqui para a fala de Jesus e percebemos, a gente precisa se lembrar o que Jesus, de novo, eu quero voltar a sua memória lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Após Jesus contar aquela parábola daquele rico insensato, aquele homem que aumenta os seus celeiros, olha o que Jesus diz nos versículos 33 e versículo 34. Jesus diz assim, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro,
ali também estará o vosso coração. Irmãos queridos, no dia que nós somos recebidos nas moradas eternas, haverá o testemunho de alguém que nós abençoamos com a nossa vida. Haverá o testemunho daqueles que, semelhante ao discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, aqueles pequeninos e necessitados, aqueles que precisaram de água e nós demos de beber, aqueles que precisavam de comida e nós demos de comer, aqueles que precisavam de vestimentas e nós demos de vestir. Mas sabe qual é o problema? Os filhos do mundo muitas vezes são muito mais habilidosos em usarem os seus recursos para alcançarem os seus objetivos do que os filhos da luz em usarem os seus recursos para abençoar as necessidades dos outros e angariarem e acumularem riquezas celestiais. Eles são muito mais sábios e nós somos muito incapazes de usar a nossa inteligência para fazer um bom uso dos nossos recursos, de forma que a gente glorifique a Deus. Percebe a lição dessa mensagem? Percebe que Jesus não está elogiando uma atitude desonesta, mas Jesus está pegando parte desse exemplo, aquela atitude, e aplicando de uma forma correta, mostrando para nós o jeito correto. E aqui o meu último ponto, a nossa última lição para nós hoje é: Jesus nos alerta quanto ao perigo do auto-engano. Olha que coisa interessante, a gente precisa pensar. Você já parou para pensar, aliás a Bíblia afirma isso, que o nosso coração é enganoso, nosso coração é desesperadamente corrupto. Essas são palavras do profeta Jeremias. O nosso coração é capaz de acobertar motivações perversas e tentar fazê-las parecerem nobres. O nosso coração é capaz de esconder podridões e negar para nós mesmos a existência de coisas que nós não gostamos de olhar. Lembra que semana passada nós falamos da parábola do filho pródigo? E nós somos muito prontos em condenar o filho mais moço, que fez coisas erradíssimas, mas nós nos esquecemos que o coração do filho mais velho era igualmente um coração perdido. Era um coração que escondia atrás do seu serviço diligente, prestativo, um coração amargo, que no fundo, não amava o pai, mas trabalhava para o pai com o fim de receber as recompensas que o pai lhe poderia dar. E aí então a Bíblia usa e nos chama a atenção para esse contexto do uso dos nossos bens. E quando você olha para você, quando você escaneia o seu coração, quando você faz um check-up no seu coração, como é que é o recurso? Como é que é o uso dos recursos das suas posses? Há em nós, há em mim, há em você um coração generoso? Há em nós liberalidade? Há em nós um coração misericordioso para com aqueles que necessitam? Onde nós escondemos a nossa ganância? Onde nós lavamos o nosso dinheiro para que os nossos corações se sintam em paz, disfarçando que no fundo a gente se apega muito a todas as nossas posses. Sabe por que Jesus nos desafia a gente estar atento a um coração enganoso? Porque ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, versículo 10. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, repito de novo essa expressão de Jesus, ou seja, na aplicação dos bens materiais, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Lembra qual é a verdadeira riqueza? O tesouro celestial que ninguém pode tirar de nós. Versículo 12, Jesus disse: não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Irmãos, quem costuma ser generoso nas pequenas coisas, também é generoso nas grandes coisas. As pequenas atitudes do coração revelam grandes intenções do coração. As ações que estão por trás do holofote
que estão longe dos olhares alheios, elas revelam muito daquilo que a gente é. E por isso que Jesus diz, cuidado, porque aquele pouco que o seu coração faz revela muito sobre quem você é. Lembra, eu li aqui o texto do capítulo 12 de Lucas, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Averiga o teu coração. Averiga os intentos do seu coração. E aqui eu concluo, convidando você a pensar no seguinte. Essa parábola me faz pensar na vida cristã, no discipulado cristão, na vida daqueles que decidiram, que foram chamados a seguir a Jesus, para serem seus discípulos. Jesus nos disse que todos aqueles que quiserem segui-lo precisam tomar a sua cruz. Sabe o que é isso? Isso é sinal de abnegação. Jesus nos lembra que de todos os mandamentos podem ser resumidos em um só: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Tudo que você é, tudo que você tem, precisam ser dedicados a Deus. E o que a gente aprende com isso é que na vida cristã, essa vida de caminhada com Cristo, ela precisa estar refletida em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, e só assim nós conseguiremos submeter a Deus todos os aspectos da nossa existência. Como você é pai, como você é filho, como é a sua vida acadêmica, como é a sua vida profissional, como é a sua vida familiar, como é o gerenciamento dos seus bens. Tudo é feito como aquele que faz para a glória de Deus todas as coisas. Irmãos, eu sei que isso não é fácil. Eu sei que o caminho do discipulado é um caminho custoso. Mas sabe por que Jesus nos demanda um amor tão abnegado? Porque foi assim o amor dele por nós. Porque assim foi a sua entrega em nosso favor. Sem reservas. Ele nos amou sem limites. E o que ele nos oferece, a recompensa, é infinitamente maior do que qualquer coisa que a vida possa nos dar. E infinitamente maior do que qualquer coisa que a morte possa nos tirar. Essas são as lições dessa parábola. Essas são as lições de Jesus para mim e para você. Eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez e pedirmos a Deus que nos guarde e que nos abençoe. Logo após orarmos, você aí na sua casa, eu quero impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar. Pai querido, amado, Deus, a sua palavra é desafiadora. Nos ajude a entendê-la. Nos ajude a captá-la. Nos ajude em, entendendo essa palavra, encarnarmos essa palavra, colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos orienta. Deus, olha para nós, em um momento tão difícil quando nós vivemos, em um momento onde há tanta necessidade por parte de tantas pessoas próximas de nós, que o Senhor crie em nós um coração generoso, que o Senhor dê a nós a habilidade de usarmos os recursos que nos dás, os recursos terrenos, não só para o nosso próprio conforto, como fez aquele rico insensato, mas pensando no outro, para abençoar outras vidas. Fazendo assim que nós pensemos que há riquezas muito maiores oferecidas pelo Senhor. Que assim seja com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno
E, amado Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, seja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém.